galerinha do nono ano. Então hoje a gente vai começar com o que eu prometi da aula sobre a tabela periódica. Essa aqui é a tabela periódica grandona que vocês têm naquela página da apostila, tá? O que a gente tem que saber? Que cada quadradinho, não sei se vocês conseguem ver, cada quadradinho desse, tá? Ele tem o símbolo do elemento, sempre vai ser com letra maiúscula, tá? E se tiver duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. O nome do elemento, o número atômico desse elemento, a massa aproximada desse elemento. Aqui é toda a distribuição elétrica ou eletrônica desse mesmo elemento. E nessa tabela da positivo, ela vem com esse desenhozinho aqui do lado, que é o quê? Quando tem o quadradinho aqui, que é o cubo, é sólido. Vai ter a gotinha, que é o líquido, e vai ter essas flechinhas, essas minhoquinhas, que é o gasoso, tá? Então, em toda a tabela, vocês vão poder ver cada elemento. Por que são cores diferentes na tabela, tá? A tabela é dividida em metais, que são os azuis, em não metais, que são os amarelinhos, em semimetais, que são os laranjas. Por que semimetais? Porque eles não conseguem entrar no grupo nem dos metais e nem no grupo dos não metais. Então, eles estão ali numa transição, por isso que eles são os laranjinhas aqui. Os gases nobres, que vem toda essa coluna verde, tá? E o hidrogênio, lá na ponta da tabela, o número 1, que ele não se dá com ninguém, tá? Ele não consegue entrar em grupo nenhum, ele fica sozinho na tabela periódica, tá? Por isso que ele tá em branquinho aqui. Aqui também tem um detalhe legal para vocês entenderem a tabela periódica. Do 57 ao 71 e do 89 ao 103 tem uma espécie de gaveta, tá? O que é essa gaveta? São todos esses elementos químicos que não dá nesse quadradinho aqui. Então, quando vocês verem aqui, ó, série dos lantanoides, são todos esses elementos. Série dos actinoides, todos esses elementos. Então, a tabela periódica não termina aqui. A tabela periódica termina aqui, no número 118. Por quê? Porque esses aqui estão dentro desses dois quadradinhos, tá? O que eu quero que vocês façam agora? Nada mais é do que decorar a tabela periódica. Ah, e os elementos difíceis a gente vai decorar? Não, tá? Depois eu vou dizer os mais fáceis pra gente fazer uma provinha sobre eles, tá? Mas para agora eu preciso que vocês façam tipo uma tabela, tá? Aqui eu fiz grande só para vocês verem como é que eu quero. Mas no caderno vocês podem dividir a folha no meio e fazer de um lado e de outro, porque são 118 elementos, são bastante, né? Vocês vão colocar, olha só, número, símbolo e nome, tá? E vão ir em cada elemento químico da tabela. Então, no número 1, vamos lá na tabela periódica. Número 1, quem é o número 1? Que tá aqui, ó, o númerozinho. Ele é o hidrogênio. O símbolo dele é só o H, tá? Vamos pro outro. Número 2, quem é o número 2 da tabela periódica? Tá aqui dentro, ó, o 2zinho, tá? É o hélio. Símbolo do hélio, He. Ó, vocês podem ver que é um maiúsculo e um minúsculo. E o nome hélio. Quem é o 3? O 3 da tabela periódica é, ó, número 3, o lítio, tá? Qual é o símbolo do lítio? Li, notem também que é o L maiúsculo e o I minúsculo. E o nome lítio. Quem é o 4 da tabela periódica? Aqui dentro, o númerozinho, berílio. O B e o E. Nome, berílio. Quem é o 5 da tabela periódica? Boro. Só o B, tá?
Eu quero que vocês façam isso em toda a tabela periódica, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no particular, tá? Primeira tarefa da tabela periódica, né? Vai ser essa de fazer toda essa tabela no caderno. Por que fazer essa tabela no caderno? Porque fica muito mais fácil para estudar depois, vocês lerem no caderno, tá bom? Então, essa atividade vai até o dia 3 de agosto, então até a próxima segunda-feira, tá? Vocês me mandem essa tabela. E aí, depois a gente conversa sobre a próxima atividade, tá bom? Beijão!